sejam muito bem-vindos a mais um Nutrição é Saúde. Eu sou a Letícia Medin, sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre volta à rotina, né? Pós-férias, como que é esse mundo de possibilidades que a gente tem quando a gente retorna ao trabalho, retorna à nossa rotina, depois de ter passado festa de final de ano, comemoração, né? Ano novo, Natal, enfim, muitas comilanças, muitas confraternizações de empresa, de amigos, de família. Então, o foco do programa de hoje é instruir vocês a conseguir fazer metas viáveis e possíveis, que acho que esse é o primeiro ponto, tá? É muito importante que a gente consiga fazer metas para o nosso ano. A gente precisa disso para realmente não ser mais um ano que passou e que a gente fique pensando, nossa, não fiz nada, meu Deus, o ano acabou e agora, né? Não mudei nada, não fiz nada do que eu queria. Então é muito importante pegar um papel e uma caneta, principalmente de início de ano, e escrever metas. Eu gosto de fazer metas de curto prazo, então, por exemplo, nos próximos 3 meses. Então, nos próximos 3 meses eu quero começar a academia, quero começar a comer uma fruta por dia e tomar 1 litro de água, sei lá, né? E tu pode colocar não só relacionadas à alimentação, pode fazer metas relacionadas a tudo, né? A estilo de vida, ao teu trabalho, à tua vida pessoal, enfim, né? Aproveita, pega uma folha ali e escreve de tudo. Em questão financeira também, nesses primeiros 3 meses eu quero guardar tanto de dinheiro, ou quero economizar, quero deixar de gastar com coisas fúteis, enfim, tá? É muito importante fazer essas metas a curto prazo. E aí também é legal fazer metas, então, que tu quer, de coisas que tu quer alcançar e atingir até o final do ano. Por exemplo, a gente colocou nas metas de curto prazo que a gente quer até nos primeiros 3 meses começar a fazer academia. Então, lá no final do ano, a gente pode colocar aqui uma meta, né, a longo prazo, né, pro ano, seria fazer 3 vezes academia por semana e ter uma constância, que também é muito importante. Não adianta a gente começar a fazer academia e não ter essa constância, né? Então, sei lá, comecei então nos 3 primeiros meses lá 1 litro de água que eu comentei, né? No final do ano, então, eu quero estar tomando 2 litros de água, sabe? Fazer essas metas de curto e longo prazo. E aí vocês podem colocar tudo que tem a ver com a vida de vocês, com a rotina de vocês, e guardar em um local que vocês vão lembrar onde tá, ou até deixar exposto para que vocês consigam olhar. Eu acho muito legal quando a gente consegue visualizar isso, porque aí a gente consegue realmente correr atrás e lembrar dessas metas e não deixar elas esquecidas, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer um mood board, que a gente chama. Então, pegar fotos das metas que vocês colocaram. Então, por exemplo, tomar 1 litro de água, pega uma foto de uma pessoa tomando água, ou só de uma garrafinha de água. Colocou lá de academia, pega uma foto de uma pessoa na academia, ou então uma meta de corpo, não sei. Não que tu vá se comparar com aquela pessoa, mas com o corpo que tu acha bonito pra te ajudar a te motivar, sabe? Quer se alimentar melhor, pega uma foto de pessoas se alimentando bem, ou de uma comida que tu acha bonita, que é saudável, e coloca ali no teu mood board. E aí depois faz uma montagenzinha no teu celular e coloca de capa de celular. Isso vai fazer com que toda vez que a gente vai abrir o celular, tu vai ver aquelas imagens ali e vai te motivar e te lembrar quais são os teus propósitos. Então, se tu precisa guardar dinheiro para alguma coisa, quer fazer uma viagem também, é legal, né, colocar uma fotinho, sei lá, quer ir pra Disney, pega uma foto de alguém na Disney, aleatória, procura na internet fotos aleatórias que tu acha bonitas e que combinem entre si, né? Pega uma foto dessas, coloca ali no teu mood board e deixa na capa do teu celular. Toda vez que tu for mexer no celular, vai ter acesso a essas imagens, enfim, e vai te ajudar a te motivar muito mais. Então, antes de ir comprar uma coisa totalmente desnecessária, guardar com coisas que tu não quer, né, gastar com coisas que tu não quer, na verdade, tu vai ver aquilo ali e tu vai pensar, não preciso gastar porque eu preciso guardar pra minha viagem, eu preciso guardar pra começar uma academia. Fazer coisas que realmente vão te fazer bem e que fazem sentido na tua vida, pra não ser mais um ano de 2024 que vai terminar e tu vai pensar, poxa, não fiz nada de diferente, minha vida continua igual nos outros anos, não consegui guardar dinheiro, não comecei a academia, continuo me alimentando mal, aumentei de peso, não atingi meus objetivos nem de emagrecimento, nem de definição, nem de ganhar músculo. Então, muito importante fazer essas metas e deixar elas visíveis em algum lugar, pode ser no celular, pode ser numa parede, enfim, colar a folhinha que vocês escreveram, é muito importante, tá? E nessas metas, vocês também podem colocar coisas
pessoais de vocês, no sentido que vocês querem melhorar, sei lá, ser mais gentil com as pessoas, ser mais simpática com as pessoas, coisas nesse sentido também, que às vezes são coisas que vocês gostariam de melhorar, mas que vocês esquecem, sabe? Ou às vezes alguém comenta contigo, sei lá, tu é grossa, tu é uma pessoa muito grossa. Então, se é uma coisa que tu realmente quer melhorar, também dá pra colocar isso nas metas. Então, não só coisas materiais, mas também coisas físicas, pessoais, enfim. A questão de se cuidar mais, nós mulheres principalmente, né? A gente se deixa muito de lado às vezes. Eu percebo por mim mesma, ano passado foi um ano que eu não fui nos médicos, que a gente tem que ir, né, de rotina. Enfim, me deixei muito de lado, deixei de me cuidar um pouco também. Terminei ali meu contrato da academia, parei de fazer academia. Então é muito, muito, muito importante que a gente também se veja e se cuide. E aí essa foi uma das metas minhas pessoais para esse ano, de me cuidar mais. Comecei o ano já indo em médico, sabe, fazendo os exames que são importantes e são necessários. Porque não adianta nada a gente ter as coisas materiais, mas o nosso físico e o nosso eu não estar bem, não estar saudável, não estar feliz consigo mesma, né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente também tem toda a questão psicológica nessa parte de saúde, né? Saúde é questão física, mental, como tá teu corpo, né? A psicológica, ela entra muito nisso. Então, a gente precisa englobar tudo isso, tá? E aí que a nutrição entra, porque a nutrição, ela provavelmente tá nas metas de mais de 99% da população. Seja pra se alimentar melhor, sem um objetivo estético, só de melhorar a saúde mesmo. Seja pra emagrecer, que eu acho que esse é o grande ponto, né, da população. Ou seja, até pra definir ou ganhar mais músculo, enfim. Ou para melhorar a saúde, tá? Então, a gente pode ter essas 4 metas que me vem agora em mente, que vocês podem estar colocando ali no papel e correr atrás ao longo desse ano. E aí, pra gente desmembrar essas metas, então, na nutrição, tá? Primeiro ponto é que, se ano passado a tua meta era emagrecer e tu começou o ano fazendo uma dieta, já sabe que não deu errado, porque se tua meta é esse ano de novo começar a emagrecer, é porque a dieta não funcionou. Então, tenta outra estratégia, tá? Tenta ir em busca de uma nutrição mais gentil, sem ser muito controlada, sem ser muito restritiva, que com certeza vai ser muito mais fácil de tu manter a longo prazo. Pensa comigo, assim, se a gente tem um objetivo de emagrecimento, a gente tá a vida inteira fazendo dieta atrás de dieta e muita restrição e restrição e restrição, e a gente nunca consegue manter. Tem alguma coisa errada, né? E o problema não é você. O problema é a forma que tu tá buscando para emagrecer. Hoje em dia a gente tem a nutrição gentil, que é o que eu trabalho, né? E que eu gosto muito de falar por aqui. Que é essa nutrição que visa o ser humano como um todo, que te ajuda a perder peso e atingir teus objetivos, mas de uma forma mais leve, mais calma, que tu consiga realmente manter isso a longo prazo, para não ficar no efeito sanfona que eu tanto falo por aqui, que é de engorda e emagrece, justamente porque faz dietas que a gente não consegue manter a longo prazo. Então, se o teu objetivo é uma dieta que tu não tem como comer assim pro resto da vida, nem começa. Sinceramente, não começa, porque tu não vai conseguir manter. E aí tu vai se desgastar, piorar muito tua relação com a comida, principalmente se for mulher. A quantidade de mulheres que me buscam no consultório com uma relação com a comida totalmente ruim tá aumentando muito. Então, principalmente se tu for mulher, começar uma dieta hoje não é a melhor opção para te emagrecer, tá? Busque uma nutrição que seja focada no comportamento alimentar, que eu tenho certeza que vai te trazer resultados a longo prazo e que tu consiga manter pro resto da vida, tá? Mesma coisa serve para os homens e independente do objetivo, tá? Então, se tu quer emagrecer, esse é o primeiro ponto. Não comece uma dieta, tá? Outra coisa, que é o que eu falei antes das metas, é que quando a gente quer emagrecer, a gente precisa ter restrição calórica, né? A gente chama isso de déficit calórico. Isso quer dizer que a gente tem que gastar mais calorias do que a gente come, para daí sim a gente conseguir emagrecer. E aí tem 2 formas de a gente fazer isso. Comendo menos calorias, que a gente consegue fazer isso através de uma nutrição gentil e comportamental sem precisar de uma dieta restritiva. E também gastando mais calorias, que para isso precisa de um exercício físico, precisa movimentar o corpo, tá? E aí não importa qual exercício tu for escolher, se tu vai fazer um aeróbico, se tu vai comprar uma plataforma de treino que tem online, sei lá, não gosta de ir pra academia, não quer sair de casa, tem essas opções.
se tu vai fazer dança, se tu vai fazer corrida, se tu vai fazer crossfit, enfim, não importa. O importante é que seja alguma coisa que tu goste e que te dê prazer, e não que tu tenha que ir como obrigação, porque vai ser muito mais fácil de tu manter a longo prazo. E não adianta. O exercício físico, ele tem que estar inserido na nossa vida sempre e para sempre. A gente precisa disso, tá? Não tem como a gente viver e ser saudável sem movimentar o corpo e sem caminhar ou sem fazer nada, sabe? Sendo uma pessoa totalmente sedentária. Isso, infelizmente, não tem como. E também para quem quer. Então, a hipertrofia precisa de um exercício de força, tá? E nesse caso de hipertrofia, pode ser o crossfit, a musculação. Tem funcionais que trabalham muito essa questão de força também, mas principalmente a musculação eu acho que é o principal foco quando a gente quer hipertrofia, aumentar músculo, né? Que é basicamente isso. Então, nesses casos, a gente precisa comer mais calorias do que a gente gasta, pra daí sim conseguir crescer. Mas não é só comer tudo que tu vê pela frente. Então, se teu objetivo é hipertrofia, não adianta tu sair comprando 1 milhão de suplementos, comprando creatina, whey, BCAA, pré-treino, enfim, não adianta, tá? Precisa, primeiro, ter uma alimentação legal e uma alimentação saudável. Também não adianta comer salgadinho, bolachinha recheada, enfim, todos os industrializados do mundo, frituras, pra ganhar mais calorias, porque tu vai estar comendo muita quantidade de gordura, e aí acaba que tu vai acumular gordura e não necessariamente músculo, tá? A gente precisa que essas refeições, elas sejam bem divididas e distribuídas, para que sim, o teu corpo consiga aumentar músculo sem te fazer engordar muito, né? Engordar em locais que a gente também não gosta. O treino também tem que ser especificado, né? Com nos grupos corporais, onde tem mais necessidade, né? Que te incomoda um pouquinho mais, que tu precisa aumentar músculo. Então, são duas coisas diferentes e a alimentação é diferente, tanto para quem quer hipertrofia ou para quem quer emagrecer, tá? Nunca vai ser a mesma coisa, por isso que normalmente a gente não consegue fazer as duas coisas junto. Não quer dizer que quando a gente está no processo de emagrecimento, não quer dizer que a gente não consiga ganhar massa muscular. A gente consegue e é até bom. Mas para aquelas pessoas que querem crescer muito e ficar super grande, que falam fazer o bulking, né? Aí não tem como num processo de emagrecimento, tá? Aí ou a gente primeiro faz o emagrecimento para depois focar na hipertrofia, ou no bulking, como as pessoas gostam de chamar, né, hoje em dia. Ou então a gente primeiro faz o bulking e aí depois faz o cutting, que a gente chama, que daí o bulking é quando a gente cresce muito o músculo e o cutting é pra secar mesmo, né? Pra daí ficar definido, tá? Então tem que definir, entender bem qual é o teu objetivo, o que tu quer na tua questão estética, pra daí conversar tanto com a pessoa que faz teu treino, quanto com uma nutricionista, que é muito importante, pra daí sim a gente conseguir alinhar e traçar o melhor caminho pra ti, sem ser restritivo, tá? Que tem muito como fazer isso. E pra quem quer melhorar a saúde, ou então melhorar a relação com a comida, né? Melhorar a qualidade da comida também, enfim, é uma questão não tão focada na aparência. Precisa de um exercício? Óbvio que sim, todo mundo precisa pra gente chegar lá, ser um idoso saudável, principalmente quem já é idoso, então também precisa muito dessa questão de exercício físico pra gente manter a massa muscular, tá? É muito importante, agora entrando um pouquinho nesse gancho dos idosos, que um idoso busque um nutricionista, porque a gente precisa aumentar massa muscular no idoso. É muito comum que o idoso comece a perder muito peso, tá? Tanto que a gente vê bastante idosos bem magrinhos na rua, né? E os idosos, eles precisam, então, de massa muscular, senão acaba atrofiando e eles começam a não conseguir caminhar direito, aumenta muito o risco de queda. Então, é muito importante que idosos façam musculação pra gente conseguir manter uma massa muscular legal, tá? Primeiro ponto. E aí, pensando nas pessoas jovens, que querem, né, ter uma melhor qualidade de vida, melhorar a alimentação, enfim, é muito importante que vocês vão numa nutricionista. Nem que seja para pegar nessas pessoas, às vezes, se não tem algum transtorno alimentar ou alguma relação muito disfuncional com a comida, às vezes uma consulta é suficiente para realmente vocês entenderem como funciona a alimentação, como montar prato saudável, como fazer uma refeição completa, e isso já vai ajudar muito na rotina de vocês,
também como organizar, né, para vocês conseguirem se alimentar bem ao longo do dia a dia, numa rotina corrida, as pessoas que trabalham. Então, a nutricionista, ela ajuda nisso, e por isso que é importante todo mundo consultar com o Nutri, porque qualquer pessoa a gente consegue manejar ali a nossa conduta baseado no teu objetivo, no que tu busca, como é a tua rotina, e às vezes uma consulta, que nem eu disse, é suficiente pra gente fazer todas essas alterações. Se no caso é só mudança de hábito, a gente consegue super, ou fazer consultas mais espaçadas, também é legal. E para quem tem objetivos estéticos, a gente faz as consultas juntamente com a avaliação física. Então, faz a avaliação física de dobra, de percentual, para saber percentual de gordura, percentual de massa magra. É também muito importante pra gente conseguir ver a evolução e ver se tu realmente tá perdendo a gordura e mantendo a massa magra. Porque, que nem eu disse, a massa magra é muito importante, né, pra gente conseguir caminhar, enfim. É ela que nos mantém. Então, quanto mais massa muscular, melhor, e quanto menos gordura, também melhor. Não que a gordura não seja importante, mas em excesso ela prejudica bastante, né, esse tecido adiposo, que é essa camada de gordura que a gente tem quando tá com o percentual de gordura muito elevado. Então, independente do teu objetivo, uma nutricionista, ela pode ser super importante para te ajudar nessa fase inicial de novo ano, tá? Muita gente já volta da praia, das férias, enfim, com essas... Depois de passar por todas essas comilanças e chega numa Nutri já meio desesperado e querendo tudo para ontem e querendo algo super restritivo. E pode ser aí que esteja o teu erro, se tu é uma dessas pessoas, tá? Então, tenta focar em melhorar a tua qualidade de vida e buscar alguém que possa te ajudar a atingir teus objetivos sem precisar de uma restrição extrema, para que assim tu consiga levar pro resto da tua vida. Porque eu acho que o foco da nutrição, pelo menos no que eu acredito, é ensinar as pessoas a se alimentar. Eu acho que ninguém precisa de uma Nutri para sempre, mas as pessoas precisam aprender a se alimentar. E aí, é nisso que eu trabalho, tá? Sempre quando me chamam, enfim, perguntando sobre as consultas, é basicamente isso que eu falo, que a gente precisa ter metas, a gente precisa... tanto que eu trabalho muito com metas no consultório, tá? Cada mês a gente vai fazendo novas metas, acho muito importante. Por isso que eu frisei tanto lá no início de fazer metas para esse ano. Porque eu acho que quando a gente tem escrito e consegue visualizar bem tudo que a gente quer pro ano, fica muito mais fácil pra gente colocar em prática. E óbvio que, falando agora, voltando nesse assunto das metas, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo que a gente escreveu, tá? E tudo bem, chega final de ano, pega, senta e escreve coisas que tu não tinha notado e que tu também conseguiu conquistar. Por exemplo, eu tinha colocado para fazer meta 3 vezes por semana academia e tinha colocado para correr, sei lá, 2 vezes por semana, um exemplo, né? Daí chega final do ano, tu vê que tu não correu nenhuma vez, a corrida não foi um hábito que tu conseguiu colocar na tua vida, porém, em vez de 3 vezes de academia, tu tá fazendo 5 vezes de academia por semana. Então, muitas vezes é legal, sabe, fazer esse contraponto das metas lá no final do ano, pra ver o que tu conseguiu fazer, que tu tinha notado, e as coisas que tu não tinha notado, mas que tu conseguiu fazer e que tu nem esperava. Então, muito importante isso também, tá? Dessa forma, a gente consegue dar mais valor para as coisas que a gente faz, para os nossos esforços, para realmente a gente parar, porque às vezes a gente admira muito o que o outro faz, ou critica também muito o que o outro faz, e acaba se deixando de lado, que nem eu falei, né? Então, quando a gente começa a priorizar nossa vida, priorizar as coisas que a gente quer, priorizar nossas metas principalmente, a gente dá muito mais valor, tanto para tudo que a gente consegue atingir, conquistar também, porque tu sabe o quanto tu teve que se esforçar para atingir aquilo e acaba não ligando tanto para a opinião dos outros, sabe? Então eu espero muito que nesse ano de 2024, todo mundo que tá me assistindo consiga realmente se priorizar e dar valor para cada passinho que for dando, sabe? E a cada meta que for atingindo também, e pare de ligar um pouco para a opinião dos outros, e que consiga viver mais em paz e ter uma saúde exemplar mesmo, cuidando então toda dessa parte de mente, de parte física e a parte interna também do nosso corpo, enfim, para que a gente realmente consiga levar isso adiante, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aqui no canal da TV Cidade, tanto do YouTube quanto da televisão, para que a gente consiga cada vez mais ir atrás dos nossos objetivos. Eu tô sempre falando
de nutrição por aqui, então vai ter muito assunto legal esse ano, tá? Espero contar com vocês aí ao longo do ano inteiro. Beijo, vejo vocês no próximo programa.